A vida é repleta de ciclos. Os ponteiros do relógio percorrem 360 graus até começar uma nova hora. Vivemos um dia de cada vez, sabendo que na manhã seguinte uma nova história nasce. Os anos nos mostram a chance de começar do zero mais uma vez, mesmo que não seja o início, é um recomeço. A própria natureza age em ciclos. A água que preenche a imensidão dos oceanos evapora, condensa, se armazena na atmosfera e chove, voltando a se misturar nas águas vastas. O Ministério do Meio Ambiente estabelece que há também um ciclo para os resíduos sólidos, os quais devem fazer parte de uma logística reversa, a fim de reduzir os impactos causados à saúde humana e à qualidade ambiental decorrentes do ciclo de vida dos produtos. Há um enorme número de pessoas que dedicam suas vidas para cuidar do nosso ecossistema. São mutirões de limpeza lutando para que não haja mais lixo no meio ambiente. Eu sou Evandro Santo e no Reinvenção de hoje vamos conhecer um pouco mais sobre a ONG que assessora as prefeituras nas coletas seletivas. Para falar disso comigo, nós vamos ter a presença do diretor e presidente do Instituto Recicleiros. Há mais de 9 anos, ele dirige o instituto fundado em 2007 com o intuito de reduzir os impactos ambientais causados pelo lixo e trabalha para a implementação da coleta seletiva inteligente em municípios de todo o Brasil. Rafael Henrique, da ONG Recicleiros, com a gente no Reinvenção de hoje. E aí, tudo bem? Como é que você está? Bem-vindo. Muito obrigado. Primeiramente, eu queria saber o que é isso de reversa, inversa. Explica mais pra gente o que é isso. Vamos lá. Logística reversa é a forma como a política pública que a gente tem no Brasil endereçou a responsabilidade do setor empresarial para poder participar e colaborar para que a gente possa ter uma maior quantidade possível de materiais recicláveis, efetivamente reciclados e, portanto, desviados dos aterros, dos lixões, dos mares. E como é que mas me explica assim, como despertar o interesse dos empresários para o assunto reciclagem? Seria isso? Perfeito. Tem muitos empresários que já têm uma consciência ambiental diferenciada, as empresas que por pressão dos seus investidores olham para as pautas de ESG, mas ainda assim, sem política pública e sem o enforcement dessa lei, essa coisa toda não acontece. Então, majoritariamente as empresas hoje que fazem, que olham para essa política pública, estão olhando para uma única questão, que é a conformidade legal para poderem operar. O que é essa conformidade legal? O que é isso? Diferentes estados regulamentam essa política de diferentes formas. Mas, por exemplo, alguns estados do Brasil, você não habilitam as empresas a continuarem operando, não dão licença ambiental, licença de operação, se a empresa não comprova que está fazendo a tal da logística reversa, ou seja, compensando parte das embalagens que elas colocam no mercado para poder vender seus produtos. Vamos começar lá do começo. Vamos lá. Como é? Você era uma pessoa que trabalhava com o que antes de tudo? Nossa, cara, desde sempre eu trabalhei na área técnica, desde novo, 14 anos, e por muito tempo eu trabalhei com projetos de automação industrial, com manutenção de equipamentos médicos, fazia startup de plantas grandes pra caramba, de automação, enfim, fiz um monte de coisa, mas estava em determinado momento na minha vida muito incomodado em não colocar as habilidades que eu tenho, as redes, os conhecimentos específicos a serviço de algo que pudesse de verdade construir um mundo melhor onde eu quero viver. Mas você já pensava em reciclagem, meio ambiente, lixo, mundo melhor, mas isso era claro para você, reciclagem, coisa do meio ambiente, ou foi um despertar? Como é que foi isso? Foi um despertar. A sustentabilidade está presente no meu imaginário há muito tempo, desde a época de faculdade, quando ainda não se tinha muito conhecimento estruturado sobre isso, mas enveredar para a gestão de resíduos como forma de entregar sustentabilidade acabou acontecendo há cerca de uns 12 anos atrás, perto da época que a gente fundou o Instituto. E você tinha um emprego assim, engravatado, trabalhava em empresa, e você falou assim, não, vou largar isso tudo e vou montar uma ONG. Foi mais ou menos isso? O meu último emprego no setor era exatamente assim. Eu trabalhava engravatado, trabalhava para a instituição financeira e depois para uma distribuidora de energia, onde eu era o responsável por gerenciamento de risco das plantas de hidrelétrica, subestação, esse tipo de coisa. Peraí, só um pouquinho. Claro. Voltando aí, essa coisa de distribuir energia, isso dá para uma pessoa que trabalha com isso um conhecimento sobre energia, sobre lixo, sobre o que vai acontecer com o meio ambiente, impactos
tem um pouco a ver ou não? Não tem diretamente a ver, mas obviamente esse tipo de trabalho me dava a oportunidade de correr o Brasil. Então há bastante tempo eu consegui ter a oportunidade de pisar em muitos lugares diferentes, onde só o simples turista não vai. Então isso também despertou um pouco dos impactos sociais que a cadeia de produção e consumo que a gente tem hoje traz para a população, para o cidadão médio brasileiro. Então ter na reciclagem uma oportunidade de geração de emprego e renda tem um pouco a herança dessa época aí que eu fazia. Me fala uma coisa, você viajou para muitos lugares do Brasil, então você vai para lugares que o consumo é mais intenso. Provavelmente deve ser no Sudeste, eu devo estar falando algum tipo de besteira. Não necessariamente. Cara, a gente consome no Brasil inteiro. A distribuição em território nacional, ela chega em todos os lugares. Nos mais distantes rincões desse país, tem lá uma garrafa PET para levar um refrigerante, uma lata de alumínio para levar cerveja ou uma embalagem de poliestireno, por exemplo, para poder levar o shampoo. A questão é, a gente faz chegar nesses lugares, as empresas fazem chegar nesses lugares os produtos, mas faz sair de lá o resultado desse hábito de consumo, ou seja, as embalagens que sobram. Então, o endereçamento da logística reversa passa um pouco por aí. Como é que a gente permite que esse material seja reintroduzido na cadeia produtiva como matéria-prima para começar a fechar ciclos e evitar essa poluição ambiental que a gente estava falando agora há pouco. Mas quando você vai reutilizar, é mais fácil você colocar esse tipo de comportamento em grandes empresas? Tem uma região que isso é mais fácil você conseguir esse tipo de comportamento do que outras? Existe uma questão operacional na história. Quanto mais próximo a reciclagem do polo reciclador, ou seja, a indústria que vai transformar aquele material em matéria-prima de novo, mais fácil é, porque os maiores custos dessa cadeia são logísticos. Então, é muito mais fácil reciclar vidro gerado aqui no centro de São Paulo do que reciclar vidro gerado lá em Jijoca de Jericoacoara, por exemplo, onde a gente atua. E me conta, mas espera aí, gente, é muita pergunta, porque assim, é muita coisa assim. E o cidadão que recicla na casa dele, ele ajuda também? O lixo reciclado, o cara que pega papel na rua, ele também colabora com isso? Sem as pessoas nada acontece. Por melhor que sejam as infraestruturas, os processos, por melhor que seja a política pública do lugar, se as pessoas não decidirem mudar de atitude, mudar de comportamento e começar a fazer o descarte seletivo dos resíduos que geram em casa, nada do que a gente coloca de pé funciona. Começa pelas pessoas, precisa das pessoas. E vem cá, aí você montou a tua empresa. Qual foi o primeiro desafio? Assim, você montou. Como é que se monta uma ONG? Como é que você consegue apoio? Como é que você consegue encontrar o seu nicho? Como é que faz isso? Perfeito. A Recicleiros nasceu antes da política pública que a gente hoje coloca em atuação. Então a gente tem que também ser bastante criativo para conseguir parar de pé. A gente começou fazendo gestão de resíduos em grandes eventos, por exemplo, onde a sustentabilidade era tema e a coleta seletiva era quase que uma atração do evento. Tipo assim, grandes eventos como? SWU, Planeta Terra Festival, Circuito de Vôlei de Praia, Fórmula Indy, a gente 70 mil pessoas vendo o show da vida delas e a gente tendo que comunicar para essas pessoas dizendo, você precisa descartar o seu resíduo direito. E aí a gente descobriu que esse era um momento excelente para também induzir mudança de comportamento nas pessoas. A pessoa tá ali, né, naquela aberta à nova informação. E aí a gente também começou um pouco da tese de que criar a infraestrutura para mudar comportamento. É hoje que a gente faz. Então tinha um pessoal contratado de vocês que falava, coloca aqui o refrigerante ou o papel, ou o copo de papel. Éramos nós pensando em infraestrutura, processo, comunicação, para poder entregar um alto nível de sustentabilidade na gestão de resíduos para o evento. Ou seja, este evento reciclou 90% das embalagens geradas. Para fazer isso, parte do processamento que a gente fazia era gerando emprego e renda, oportunidade de trabalho para os catadores de material reciclável. A gente costumava montar infraestrutura dentro dos próprios eventos. Estou falando aí de coisa de 10 anos atrás, tá? Infraestrutura dentro dos próprios eventos para poder receber todo aquele material gerado ali, descartado seletivamente pelo público e entregar a reciclagem dentro do próprio evento. Hoje o que a gente faz é entregar isso para cidades inteiras e para funcionar não em 2 dias de evento, mas para funcionar como política pública pelo resto da vida da cidade. Tá, mas essa coisa de reciclagem no Brasil é o quê? 10, 15 anos? Há muito tempo a gente tem pessoas catando resíduos, tentando sobreviver da coleta seletiva e vendendo o material reciclável como forma de sobrevivência. Quando isso vira uma política pública e tem uma obrigatoriedade legal das empresas reciclarem parte do que elas colocam no mercado, a gente começa a ter uma perspectiva de fazer disso um mercado e, portanto, uma oportunidade de incluir essas pessoas pelo trabalho e não ser uma lógica de sobrevivência ou mesmo uma boa ação doar meus recicláveis. A gente transforma isso em serviço público para a população, ao mesmo tempo que a gente gera renda e inclusão. Mas isso é obrigatório nas grandes empresas, a reciclagem?
Isso é uma obrigação das... Desde 2010, quando a gente tem a Política Nacional de Resíduos, a gente tem uma obrigatoriedade para toda a cadeia. Tem um conceito da lei que chama responsabilidade compartilhada. Consumidor, poder público, empresas, varejo, todo mundo tem que colaborar para a gente garantir que os materiais sejam reinseridos na cadeia produtiva. A obrigação do poder público, por exemplo, é colocar um sistema de coleta seletiva para a população, assim como a parte do sistema de saneamento público. A obrigação das empresas é compensar parte das embalagens que colocam no mercado para vender seus produtos. A obrigação do consumidor é fazer o descarte seletivo e por aí vai. Que, por exemplo, mas aí também entra uma coisa de política. Porque, por exemplo, você vai na praia, você não tem os lixos para você colocar o que você usa, entendeu? Tipo, falta lixo, falta um monte de coisas. Cara, a gente tem uma política pública e a gente agora precisa operacionalizá-la. A Europa demorou 40 anos para colocar essa política pública para funcionar direito. A gente tem um texto legal maravilhoso. Agora tem um desafio de colocar ele em prática e para isso precisa de estruturas, de processos, de regulamentação e de iniciativas de mudança de comportamento, comunicação e educação ambiental para as pessoas poderem fazer sua parte. É isso hoje, inclusive, que a Recicleiros entrega. Você sabe uma coisa que eu percebi na quarentena? Eu e um amigo. Quanto de lixo nós produzimos? Então, assim, a gente tem que reciclar. E é difícil. Plástico, papel, vidro, isso é orgânico, não pode... Sabe, você tem que estar batendo martelo. No martelo é difícil isso. Eu aprendi isso no reality, porque eu também não fazia a reciclagem. Então, você tem que brigar com o seu síndico para colocar lixo reciclável no seu prédio. Então, assim, parece um trabalho de cartilha. Tem uma boa notícia nessa história. Dá para simplificar. Se você conseguir fazer uma separação básica entre os materiais recicláveis, os secos, as embalagens pós-consumo, e separado do resto do lixo que você gera na tua casa, você já está fazendo uma grande atitude viabilizando que essa cadeia comece a acontecer. Mas eu tenho um pouquinho mais de grau de consciência, por exemplo, então eu também vou separar dentro daquilo que não é o reciclável, o que é compostável. Por exemplo, eu vou ter um minhocário em casa para poder fazer compostagem, enfim, dá para ir... Minhocário é demais também, né? Você vai ter que fazer com minhocário. O que eu poderia fazer com minhocário? Me explique. Por exemplo, tratar quase metade daquilo que você gera na tua casa e em vez de botar dentro de um saquinho, que vai para dentro de um caminhão, ser transportado por quilômetros e quilômetros até um aterro sanitário e que vai ficar lá decompondo, você fazer um processo na sua casa que em 2 meses você tem adubo orgânico para colocar nas suas plantinhas. E aquela pessoa que fala aquele papo furado, eu pego, por exemplo, o que eu comi da maçã, o que eu comi do não sei o que, a casca de batata, eu pego e jogo numa grama do parque porque eu sei que aquilo vai virar um adubo natural. Isso é um papo furado ou existe? O outro fala, não, mas aquilo vai atrair mosca, pode atrair doenças. Qual que é a verdade dessas pequenas lendas sobre reciclar? As duas coisas são verdade. Você vai ter uma degradação daquele material orgânico que você jogou, por exemplo, num gramado e ele vai virar nutriente para a terra. Só que a técnica para fazer isso não é adequada, porque de fato vai atrair mosca, vai sujar o ambiente daquele gramado. Então, melhor você fazer sim a compostagem, belíssima atitude, mas com uma técnica adequada. O minhocário é uma delas, dá para fazer dentro de casa. Tá, eu tenho uma pergunta do meu diretor, que ele fez uma pergunta importada, que o meu diretor, o Afif, ele é muito atualizado, é um diretor incrível. Qual era a pergunta, Afif? Então, assim, hoje o Brasil, ele não é tão desenvolvido na parte de reciclagem. Porque, assim, os Estados Unidos ele já está há anos-luz na frente disso. Que eles têm até uma bandeira lá que eles falam, o trash money, que eles brincam, que é o lixo ou dinheiro. E, assim, como é que faz Eles entendem nos Estados Unidos que o lixo, a reciclagem do lixo, até o eletrônico, até a parte de compostagem, tudo vira dinheiro. E além disso, hoje o Brasil não tem essa disseminação muito grande, principalmente lixo eletrônico, a reciclagem de lixo eletrônico. Então como é que funciona isso no Brasil? O que vocês pretendem fazer? Legal. E outra pergunta, já falando para não interromper mais, existe uma importação e exportação de lixo. Vamos lá. A primeira pergunta eu vou separar em 2 partes para poder ser hiper pragmático no assunto. Primeiro a gente tem que falar de que resíduo a gente está falando. Um eletroeletrônico, por exemplo, é muito mais fácil valorizá-lo do ponto de vista econômico. É diferente de, por exemplo, vários dos plásticos que a gente usa para colocar produto no mercado e vender determinados conteúdos dentro dele. Então, primeiro fazer essa separação. O alumínio, por exemplo, que a gente usa como forma de embalagem, ele é altamente valorizado. O Brasil recicla 98% do alumínio que a gente coloca no mercado, mas porque tem uma lógica econômica por trás, ele vale dinheiro. A mesma coisa não acontece para os outros materiais. A questão a pergunta a ser feita qual é a lógica que está por trás? O que está por trás dos 98% de reciclagem de alumínio? Qual é a cadeia? Como estão ganhando as pessoas que botam a mão no resíduo todo dia? Quando a gente dá um duplo clique e entra nessa história, a gente vê que o Brasil recicla tão poucos outros materiais porque carece de infraestrutura, carece de educação ambiental, carece de processos. Então,
temos uma política pública, tem boas práticas, tem agora as empresas cada vez mais entendendo a sua responsabilidade e investindo nisso. Agora a gente precisa colocar tudo isso junto e sair dos 2, 3, 4% de reciclagem que a gente tem nesse país para bater altos índices equiparáveis a esses países mais desenvolvidos. Então, ou seja, assim, a reciclagem no Brasil ela teria que ser mais educacional do que ela ser monetária. São duas coisas, a educação das pessoas é fundamental e sem isso não acontece, mas ela precisa da lógica financeira, ou seja, do monetário que você falou, para a gente ser capaz de tornar viável a estruturação e a operação de tudo que é necessário para que, uma vez que a pessoa descarte, isso vá de verdade parar lá na reciclagem e vai virar algum outro produto. Sem isso não vai acontecer. Você entendeu? A segunda questão, dinheiro desperdiçado. Existe, e aí é legal a gente olhar de maneira também hiperobjetiva para esse número. Existe uma estimativa de que a gente desperdiça 8 bilhões de reais ano por não reciclar. 4 bilhões é o material, o valor do material que a gente bota para debaixo da terra. Os outros 4 bilhões é o que a gente desperdiça tendo que pagar pela coleta, pelo transporte, pelo aterramento de materiais que poderiam ser reinseridos na cadeia produtiva, ou seja, 4 bilhões de desperdício de serviço que a gente paga para aterrar algo que a gente não precisava e 4 bilhões em relação ao valor do material que estava sendo colocado debaixo da terra. Nosso trabalho é recuperar esse dinheiro, tirar dinheiro do que as pessoas chamam de lixo para gerar inclusão, para gerar renda e botar no bolso de quem mais precisa. Gente, ou seja, esse dinheiro poderia aplicar em educação, entre outras coisas e muito mais. E essas empresas privadas que você entra em contato, você entra com esses dados para elas, você poderia economizar fazendo essa reciclagem? Vocês entram com esses... Tem dois componentes, como a gente estava falando, que convencem essas empresas. O caráter de responsabilidade sociocorporativa ou colocar dinheiro em pautas relacionadas à sustentabilidade passa a ser cada vez mais estratégico para essas empresas por 1000 razões diferentes. Esse é o primeiro argumento. O segundo argumento tem uma lei, tem que cumprir, você pode ser penalizado se você não fizer. E esse é o que funciona mais ou é o primeiro ou o segundo que funciona mais? O gatilho financeiro, ou seja, quanto isso pode pesar no seu bolso não fazer, ainda é muito mais efetivo, obviamente. Quais são os 4 R's que alguém me falou? Reciclar, quais são? Olha, existe gente que fala que tem até 12 R's. Basicamente, se a gente repensar o nosso consumo, se a gente buscar reduzir aquilo que a gente gera de materiais, se a gente puder reutilizar aquele monte de resíduos que a gente gera para finalmente, e só então que não for possível pensar em reciclar, a gente já vai estar fazendo não precisa de mais R's, já vai estar fazendo um excelente trabalho. Eu queria saber o que é eco-friendly. Vamos lá. O que é eco-friendly? Eco-friendly é um termo utilizado para todo e qualquer serviço ou produto que é amigável, que é amigo do meio ambiente, ou seja, que busca diminuir o impacto no meio ambiente para a sua prestação, se for um serviço, ou na cadeia de consumo e produção, se for um produto. Então, por exemplo, a pessoa que tem a sua própria sacola e ela sempre vai ao supermercado recusando a pegar a sacolinha de plástico, ela tem um produto eco-friendly, é isso? Ela está tendo uma atitude eco-friendly, digamos assim, quando ela usa a sua eco-bag, por exemplo, para não precisar levar a sacolinha de plástico do mercado para levar a sua compra para casa. Então, ela está tendo uma atitude eco-friendly. Você pode chamar a própria eco-bag que ela está utilizando de um produto eco-friendly. É muito mais um termo, a gente está muito mais preocupado com as atitudes corretas. Mas vem cá, só uma pergunta, Paty. Você é aquele tipo de cara, por exemplo, que você está atravessando a rua, aí vê alguém colocando o lixo errado, alguma coisa assim, você fala, não, você pode colocar desse jeito, é mais forte que você acaba se metendo na situação e explicando, sendo didático a pessoa? Muito mais do que a gente deveria. Muito mais do que a gente deveria. A gente praticamente não se segura, porque a gente vive isso, cara. A gente respira isso, a gente dedica a nossa vida, trabalhamos muitas horas por dia, muito mais do que a gente deveria, inclusive, para poder ver isso entregue. Esse é o nosso propósito. Então a gente não se segura. Vê alguém jogando alguma coisa pela janela do carro, Não, isso eu não penso nisso. Eu acho que é muito extremo. Isso eu já não... eu não acho que isso exista mais. Eu não acho que exista alguém que joga alguma coisa pela... Sabe por que a gente ainda, entre aspas, dedica tempo para se ver alguém fazendo uma atitude errada naquele momento ir lá e falar com aquele único indivíduo, enquanto a gente podia estar dedicando tempo para falar para... A gente dedica o nosso tempo para falar para milhares e milhares de pessoas de uma cidade, por exemplo, onde a gente entra. Mas a gente para falar com o indivíduo porque a gente ainda acredita nas pessoas. A gente acredita nas pessoas e sem elas, cara, não vai funcionar. Mudar a atitude de uma pessoa pode significar mudar a atitude de milhares quando ela passa a ser exemplo. A gente se apoia muito nisso, cara. Criar as infraestruturas e as boas práticas para mudar o comportamento, e a gente sabe que isso não é de uma hora para outra, vai demorar. Mas você acha que o futuro vai estar educando as crianças de agora, que já vêm com uma nova mentalidade, crianças que já têm informação ali
que, se bem absorvidas, elas vão mudar o futuro? Você acha que crianças que já estão vendo... Bom, imagina uma cabeça de uma criança de 8 anos, uma pandemia causada por um vírus, porque você não tem a mão limpa, tem que usar um álcool gel, uma máscara. Você acha que essas crianças já vão observar o meio ambiente e o ecossistema de uma outra maneira? Eu não tenho dúvida, porque eu já acho que essas crianças dessa nova geração já vieram com outro chip. Já é outra cabeça. Se você olha a curva de aprendizado dessas crianças, a maneira como elas se relacionam com o ambiente onde elas são inseridas e com tecnologia, você já vê que é diferente da nossa geração. Esse é o primeiro ponto. E segundo, essas crianças que já vêm com um chip diferente estão tendo acesso à informação desde muito pequenas em relação ao impacto que a vida delas tem no ecossistema onde elas estão inseridas. Então eu não tenho dúvida e eu sou um otimista em relação ao futuro. Acho que a gente está construindo um mundo melhor de verdade. São as crianças violetas, não é isso? Diz que nós somos índigo, cristal e suas violetas, segundo, né? Isso. Aqui tem, estão perguntando aqui, qual é o resultado do certificado de reciclagem? Porque assim, eu sei alguma coisa, porque claro, quem nunca, né, já desfilou pelo Greenpeace, mas isso nos anos 90. Depois a gente vai ficando mais... Mas isso é um assunto que interessa todo mundo, né? Que é um assunto do futuro. A gente vai querer reciclar, porque o mundo vai ficar muito mais caro. Então, reciclar é a coletividade, as pessoas estão falando muito nisso. Eu não quero morar mais sozinho, quero dividir, é mais barato. Não, vamos reciclar, essa comida pode... O reciclar não é só reciclar lixo, é reciclar comportamento. Uma roupa pode virar outra, eu posso customizar. Sem dúvida. São verbos que as pessoas têm falado, reciclar, customizar, negociar, renegociar, ressignificar, reinventar. Parece que o ser humano está buscando, de certa forma, valorizar. Tudo isso acaba em valorizar mais as coisas. Parece que tem um significado isso tudo, né? Então, é isso. Aí está perguntando aqui, o que é o resultado do certificado de reciclagem? O que significa isso? Legal. Uma coisa leva a outra. Essa ressignificação, essa criação da infraestrutura, dos processos, a geração de emprego, de renda, tudo isso, no final, tem um output. A reciclagem acontecendo. A reciclagem acontecendo significa dinheiro entrando no bolso de quem mais precisa. Quando essa reciclagem é feita e é comprovado que determinada quantidade de material, X toneladas em determinado mês, foi reciclado, lembra que eu falei que as empresas têm uma responsabilidade? Hoje a responsabilidade é viabilizar a reciclagem e de 22% da massa, do peso equivalente de embalagens que ela colocou no mercado. Então o que isso significa? Que há um novo mercado. Além do valor da venda do material, tem o valor do serviço pela reciclagem ter sido feita. A empresa que vende água, por exemplo, ela vende água, ela não faz reciclagem. Então ela remunera alguém que fez a reciclagem e colocou no nome dela esse resultado, essa comprovação de que reciclagem aconteceu. Essa é a forma como a empresa mostra para o governo que fez a sua parte em compensar 22% daquilo que ela colocou. O que isso quer dizer? Que tem uma nova receita entrando nessa cadeia, e essa nova receita é o que a gente utiliza para colocar esses sistemas de pé e para melhorar a remuneração de quem trabalha nessa cadeia. Basicamente é a comprovação de que reciclagem aconteceu para viabilizar que esse novo dinheiro entre e ingresse nesse sistema que carece tanto de receitas para poder parar de pé. É uma enciclopédia ambulante. Agora vai ter um vídeo que nós vamos assistir. E depois que a gente assistir esse vídeo, eu quero a sua opinião, que pode ser que concorde com o vídeo, pode ser que não concorde com o vídeo, porque você é um cara de opinião única, né? Um pouco. Polêmico também, né? Às vezes. Eu senti isso na sua vibe. Nós somos o 4º lugar em jogar resíduos. Em geração de resíduos. Realmente. Primeiro que a gente tem uma população muito grande. E infelizmente essa massa de resíduos que a gente gera ainda é muito mal gerido. 60% dos municípios desse país ainda usa lixão, que é basicamente tacar todo o resíduo misturado a céu aberto sem qualquer tipo de tratamento. Que é até glamourizado em novela, né? Fulano saiu do lixão, fulana tá no lixão. As pessoas têm um glamour com o lixão, na verdade, Pois né? Cara. Além de ser um crime ambiental, é um crime contra as pessoas que, por necessidade, acabam trabalhando ali, vivendo ali, tirando o seu próprio sustento dali. Talvez seja a condição de trabalho mais degradante que a gente tem é trabalhar num lixão, e é por isso que a erradicação dos lixões é tão importante do ponto de vista ambiental, mas fazer isso de maneira inclusiva para poder gerar trabalho e renda para aquelas pessoas que historicamente sobreviveram dessa atividade e que o pouco de reciclagem que a gente tem no país, a gente deve à atuação dessas pessoas, é uma questão de responsabilidade de toda a cadeia. É mais caro. Por exemplo, tem uma etapa para eu levar o lixo, tanto reciclável quanto o lixo que vai para o lixão. É mais caro eu ter
um trabalho que tem os caminhões de lixo, o lixeiro para levar até o lixão, ou seria mais caro eu levar o lixo reciclado até o lugar que vai o lixo reciclado? Legal, eu vou te ajudar a ou são pontos de, como você falou, uma empresa teria que ter um ponto de reciclagem, como você abriu uma gaveta na minha cabeça bem no começo ali, mas tem que levar até o lixão. Quanto se gasta de combustível, quanto se gasta de funcionário, entendeu? Em cada bairro para ter um caminhão de lixo a tal horário, quanto se paga de 13º, porque isso é um emprego, claro. Entendeu? E aí, eu tenho um ponto de reciclagem da empresa tal, como é que seria essa conta? Legal, a pergunta é tão boa que eu vou tomar liberdade de te ajudar a reeditá-la. Pelo seguinte, a gente não tem que nem começar a fazer a conta, e para usar as nomenclaturas corretas, a fazer a conta se lixão é ou não é mais barato do que alguma outra destinação, porque lixão é um crime ambiental, não deveria existir. Na pior das hipóteses, se não tiver outro destino para determinado tipo de resíduo, é o aterro sanitário, e que é bem caro a sua operação e que enche determinado período e você tem que abrir um outro. É uma obra de engenharia colossal, difícil pra caramba de licenciar. E aí, a pergunta é, comparando entre reciclar e levar para o aterro, o que é que vale mais a pena? A minha provocação é a seguinte, como é que nós vamos fazer essa conta? Quem é que paga a conta de ter que fazer todo um processo de extração de uma nova matéria-prima, todos os impactos ambientais que estão ao longo da cadeia, produzir uma nova embalagem, colocar e aí sim, finalmente, coletar, transportar, transbordar, transportar de novo e aterrar. Quando a gente compara só esse custo, só essa perna de coletar, transportar, transbordar, transportar de novo e aterrar, a gente tem um determinado custo que, comparado com a reciclagem bem feita, em termos de bem pensada, onde você coleta, transporta ali para muito perto, porque as unidades de reciclagem podem ficar ali dentro da própria cidade, não muito afastado, porque ninguém quer um aterro sanitário do lado. Se bem executado, os custos começam a ser equivalentes. A boa notícia é que quando esses custos são equivalentes, você pode olhar para outros pilares que não só o econômico. O impacto social e ambiental de reciclar, de longe, pagam, mesmo que ele fosse mais caro, pagam os custos comparados ao aterro quando você simplesmente encerra a vida útil de um determinado produto. Alongar a vida útil de um produto é muito bom para o meio ambiente e é muito bom quando você entende que isso é uma forma de geração de emprego e renda. Qual é o valor de uma pessoa ter um trabalho digno, quando antes não tinha, e agora na coleta seletiva, porque a reciclagem está acontecendo, porque não estou mandando para o aterro, agora essa pessoa tem acesso a um posto de trabalho. Então, ou pior, qual é o custo de uma embalagem mal descartada, onde ela, por exemplo, acumulou água, um mosquito da dengue foi criado ali, picou o filho de alguém que ficou quantos dias fora do trabalho, como onerou isso ao sistema de saúde? Então essa conta é um pouco mais complexa e mais longa do que aparenta. E aí você me deixou mais curioso. Nós temos quantos lixões, mais ou menos, no Brasil? Não é aterro sanitário, você explicou que é diferente, uma obra de engenharia incrível, mas é caro. Quantos lixões a gente tem? Na grande São Paulo, para facilitar. É uma conta muito difícil de fazer. Tem uma estimativa que no Brasil todo a gente ainda tem, infelizmente, 4.000 lixões em atividade. Mas por que essa conta é difícil de fazer? Porque como é uma disposição irregular, até o mapeamento disso é muito difícil. Alguns estados são mais avançados, São Paulo, basicamente todo o sul-sudeste, tem um pouco mais de avanço nesse contexto, mas ainda assim amarga com operações em lixão. Agora pensa, 60% das cidades brasileiras ainda utiliza lixão, crime ambiental, por natureza inafiançável. A gente nem deveria estar discutindo isso a essa altura do campeonato, mas infelizmente a gente padece ainda dessa história. E avançando, quantos postos de reciclagem a gente tem avançando, crescendo? Hoje estima-se que a gente tem 1 milhão de catadores, ou seja, pessoas vivendo dessa atividade no Brasil. 15% mais ou menos organizados. O que é estar organizado? Fazer parte de uma associação ou de uma cooperativa que trabalha com uma infraestrutura mínima. Ou seja, 90%, 85% dessas pessoas ainda trabalham individualmente, arrastando carroça na rua, ou na situação que a gente falou, degradante, atuando dentro dos lixões. E aterros sanitários tem uns poucos? Aterros sanitários a gente tem ainda poucos, perto do que deveria se a gente não tivesse outra alternativa. A questão é que a gente tem que também pensar aterro sanitário como uma destinação final ambientalmente adequada nos termos da lei, somente para aquela parcela que não tem outra utilidade. Compostáveis não deveriam ir parar no aterro sanitário, deveriam estar gerando composto orgânico para ser inserido no solo, na produção agrícola, ou seja lá o que for. Reciclável não deveria estar indo parar lá no aterro sanitário, porque deveria estar sendo reciclado para gerar novos produtos. A questão é, de quantos mais aterros a gente precisa? A resposta passa por quanto de reciclagem a gente vai fazer, quanto de compostagem a gente vai viabilizar nesse país, como a gente vai encarar essa política pública
de maneira séria, porque, de novo, o texto legal é perfeito, agora é botar em prática. Enfim, não tenho mais desculpa. Só queria fazer uma pergunta para você sobre a tão falada e comentada Rio 92, lembra? Opa, então, era pequenininho, mas... Os acordos que foram feitos, as promessas e tal, e isso, a gente progrediu, regrediu, como é que você vê isso 28 anos depois? Muito importante, cara, considerar a perspectiva histórica. É uma mudança colossal, apesar de não parecer, a maneira como a gente tem que lidar com as pautas de meio ambiente e sustentabilidade. O recorte de resíduos é uma parte dessa pauta que é super ampla. Eu ainda enxergo com otimismo o processo todo que vem acontecendo de lá para cá. Eu era muito pequeno na época, mas reconheço que o que aconteceu ali teve um caráter político, mas também simbólico, porque pela primeira vez, em âmbito mundial, as lideranças de vários países reconheceram a importância da pauta de meio ambiente, de sustentabilidade, e termos novos foram cunhados. Compromissos novos foram firmados. O cumprimento desses compromissos não é nada trivial, demanda tempo. E mais uma vez eu convido para a gente olhar numa perspectiva histórica, de longo prazo, o que é preciso fazer, porque se você olhar 20 anos, parece tempo pra caramba, e de fato mas para uma mudança de cultura, para uma mudança de meio, de formas, de meio de produção, a maneira como a gente enxerga a cadeia de produção e consumo é muito pouco. Pensa que a gente, como humanidade, temos aí, do jeito que a gente conhece, 4, 5 mil anos. E como os eventos estão contraídos ao longo do tempo, da Revolução Industrial para cá. Eu sou um otimista porque 20 anos depois desse evento, lá no Rio, estava lá participando de um monte de plenárias, com um monte de líder mundial, na época um pouco mais moleque, mas ainda tendo a oportunidade de ver a dificuldade que é costurar, por exemplo, um acordo mais amplo. E depois de colocar isso em prática, que você leva para o teu país, você tem que desenhar políticas públicas. Quanto tempo isso demora? Quanto tempo demora para mudar o mindset de um político? Quanto tempo demora para mudar o mindset de uma população para exigir melhores políticos lá representando? Então, por que eu sou apaixonado pelo que eu faço? Porque eu acho que a gente faz política todo dia quando a gente cria mecanismos que mudam essa cabeça, infraestrutura para mudar comportamento, e isso também é fazer política. Política não é só o que a gente faz lá dentro das câmaras, das assembleias legislativas, ou seja lá o que for. Política é o que a gente está fazendo aqui, pensando em novas formas, induzindo a mudança das pessoas, para finalmente isso refletir no texto da lei. Essa é a última coisa. É por isso que você está fazendo comigo, me ensinando a diferença do lixão, do lixo reciclável e do que é um aterro sanitário que eu não saberia. É uma pena, cara, que a gente, por uma questão estrutural, vem enxergando a política como uma forma tão ruim, tão feia, achando que quem faz política são os políticos. Todos nós fazemos, todos os dias, mesmo quem não gosta dessa história, e a gente precisa ser mais consciente para fazer política melhor e mudar essa história toda. E esse foi mais um Reinvenção com o Evandro Santo, que além de me reinventar, agora eu tenho que reciclar. Segundo meu amigo Rafael Henrique, não é tão difícil reciclar o lixo, não é mesmo, não é? Muito mais fácil do que a gente pensa. Lava ou não lava? Um pouquinho, um enxágue simples é o suficiente. Todos os recicláveis juntos, no mesmo saco, no dia e na hora certa. Se cada um fizer a sua parte e descartar certo, a gente vai fazer do mundo um lugar bem melhor. E terminando dessa forma otimista, e eu penso como ele, espero você para o próximo Reinvenção. Eu sou Evandro Santo, estou na TV WA. Até a próxima.